Bom dia a todos e a todas, né? Um evento bacana desse, diverso, enorme. Parabéns, muito legal. Então, vamos lá. Eu vou dividir a minha tela. Me avisa, por gentileza, quando vocês estiverem vendo a apresentação, por favor. Vocês veem? Vamos lá, então. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, pessoal, sobre como a gente consegue utilizar ferramentas 4.0, né, muito da indústria 4.0 em processos de supply chain, e como a CBA tem conseguido fazer isso, através disso, aumentar a nossa produtividade, reduzir o nosso custo, tá, e aumentar o nível de serviço dos clientes. Eu vi na apresentação anterior que essa era uma preocupação grande, eu acho que ela permeia todo o supply, né? Então, dando seguimento aqui, eu fiz uma agenda rápida para explicar um pouco de quem somos, para que as pessoas entendam o que a nossa indústria faz, falar um pouquinho do supply chain na CBA, então um pouco do tamanho das nossas operações, para vocês entenderem o contexto, e aí depois eu entro no estudo de caso propriamente dito. Então, vamos lá. Nós somos parte do Grupo Votorantim, esse é um grupo bastante diversificado em termos de portfólio de empresas. A gente atua no segmento de cimento, polimetálicos, aí tendo como carro-chefe o zinco, a CBA, que é uma produtora de alumínio, então uma produtora integrada de alumínio desde a extração da bauxita até os nossos produtos transformados. Atuamos em aços longos, energia, suco de laranja e finanças. Então, a gente é uma empresa com 35 mil funcionários diretos, temos 500 unidades operacionais e administrativas espalhadas no mundo todo, com resultado aí em torno de 31 bilhões de receita, tá? Em reais. Aí a CBA. Então, a CBA, a gente está praticamente presente em todo o Brasil, a gente tem 3 BUs, né, que são unidades de negócio que compõem a nossa empresa. A primeira delas é a energia, então a parte de energia, para quem não sabe, o alumínio é um produto eletrointensivo, então a energia é um dos principais insumos que nós usamos. Então a gente tem 11 hidrelétricas conectadas diretamente na CBA. A gente tem a energia autogerada, então praticamente 98% do que nós precisamos de energia, ela é autogerada e ela é renovável. E aí a gente tem 9 outras hidrelétricas conectadas no Sistema Nacional. Aí na BU de primários, ela vai desde a extração da bauxita, nas nossas unidades de Minas e Goiás, passando pela refinaria, salas fornos, até chegar na fundição, e na fundição onde a gente produz o que a gente chama de produtos commodities, tarugos, lingotes liga, etc. A gente tem uma unidade que é a Metalex, que trabalha muito com reciclagem de alumínio para a produção de tarugo, que vai muito na construção civil. Depois a gente tem na BU transformados, basicamente, 2 linhas importantes, que produz produtos extrudados, chapas e folhas, que tem foco muito no segmento automotivo e alimentício. E a gente tem uma estratégia muito voltada à cocriação com clientes aqui nesse centro de soluções e serviços que fazemos em conjunto com os clientes. Aí um pouco da numerologia de 2019, né? 4.800 empregados diretos. Fomos eleitos no ano passado entre as 150 melhores empresas para se trabalhar pelo GPTW. A produção de 1,88 milhões de toneladas de bauxita beneficiada, 323 mil toneladas de alumínio líquido produzido, 357 mil produtos acabados. Resultado de 5,3 bilhões em receita líquida e 860 de EBITDA. Os investimentos, eles somam mais do que a volumetria que eu coloquei aqui, mas eu quis dar um destaque, né, para os nossos investimentos em inovação e tecnologia, toda a parte de meio ambiente, a segurança e iniciativas sociais. Então, vamos seguir aqui. Vou falar agora um pouco do supply dentro da CBA. Lembrando que na CBA, a gente tem, dentro do supply chain, toda a parte de planejamento, que eu diria que é vital numa área de supply. Então, a gente tem a parte de S&OP, Sales and Operations Planning, a parte, então, de planejamento de produção e vendas, toda a parte de Materials Planning, que é o planejamento dos materiais, e nós temos suprimentos dentro de supply. Então, todas as compras do grupo são feitas pela área de supply. E a logística, todos os modais, né? Ferro, rodo, marítimo, aéreo, enfim. E uma parte também muito focada em performance da área e a parte de gestão de fornecedores.
Aí, se eu for colocar o supply em números, é um pouco do retrato que eu trouxe aqui, para vocês terem uma noção da dimensão da nossa operação, para entrar no estudo de caso em si, ficar mais fácil o entendimento, tá? Então, a gente tem um spend anual de 2 bi, que são transacionados com mais de 5 mil fornecedores, mais ou menos 130 mil transações ano, uma concentração de 67% do nosso spend em insumos, aqui, tirando a energia, o foco é gás natural, coque, piche e soda, um spend anual em logística de 300 milhões, e a ferrovia é mais ou menos metade desse valor, tá? 223 milhões em estoque de produto acabado, e cerca de 5.400 SKUs ativos, 155 milhões em estoques de MRO, auxiliares e insumos, e mais ou menos 20 mil SKUs estocáveis, então é bastante coisa. Recebimento de 92 mil notas fiscais ano, um atendimento médio de 80 mil reservas internas, então a gente também faz todo o processamento do almoxarifado. 1,88 milhões de toneladas de bauxita, que são movimentadas via ferrovia por ano, e a volumetria de transporte rodoviário, né, são 130 caminhões dia, mais ou menos 269 rotas distintas, inbound e outbound. Então, toda a entrada de insumos e também a entrega para clientes diretos. E mais de 10 mil documentos de transporte mês. Então, aqui eu acho que dá um pouco do panorama da complexidade da nossa área, e eu queria pedir para a produção para soltar um vídeo que vai falar um pouco mais da nossa jornada de transformação digital, né? Um pouco da pegada digital da CBA e também da presença do alumínio nas nossas vidas. Vocês conseguem soltar? Bacana o vídeo, né? Vamos lá, que agora eu vou compartilhar a tela de novo. Só um minuto. Bom, espero que vocês estejam vendo a apresentação de novo. Então, seguindo aqui, vou entrar no estudo de caso em si, que é o Supply Digital e essa jornada 4.0, tá, gente? Então, para eu explicar melhor o contexto desse projeto, que obviamente é um estudo de caso real, eu vou voltar lá em 2017 para falar para vocês qual que era o cenário que particularmente eu encontrei quando eu assumi essa área lá em 2017, tá? Então, a gente tinha um backlog médio de 200 toneladas dias, e aqui o que a gente chama de backlog? Backlog era o número de ordens já colocadas pelos clientes, né? Então, eram produtos vendidos, mas que por alguma ineficiência logística a gente não conseguiu entregar de acordo com a solicitação do cliente. Então, eram produtos em estoque. E uma coisa que eu acho que foi um divisor de águas foi chegar no final de julho de 2017 com 4 mil toneladas não entregues para os clientes. Ou seja, tinha-se uma expectativa de se entregar esses produtos, o cliente aguardava esse produto e esse produto não foi entregue. Então, acho que foi um momento onde, de fato, nós de supply e o time da logística, a gente se deu conta que a situação era muito desafiadora e que a gente precisava
resolver esse problema. A gente tinha um tempo médio de permanência de veículos de 5 horas, isso significa que é o tempo que o veículo entra ao nosso pátio externo, aguarda para ser chamado para carregamento, e o tempo também no pátio interno, em todos os processos que envolvem até o faturamento e a saída para o cliente. Como aqui é média, obviamente, tinham veículos que ficavam esperando 8, 9 horas, 10 horas, não era incomum, tá? Uma acuracidade de inventário de 93%, para nós é uma baixa acuracidade, porque o nosso produto tem alto valor agregado, então 7% de desvio dá um ajuste de inventário bastante expressivo, então é um número baixo. O número de transportadoras que nos atendia era grande, 15 transportadoras, 100% spot, um OTIF baixo de 65%, lembrando que o OTIF aqui é o on time in full, então ordens que eu recebi, se eu conseguir atender no dia solicitado e na quantidade solicitada, lembrando que nessa época a medição era feita na saída da fábrica, então nem era no cliente, então não pegava toda a cadeia logística. E uma quantidade de sinistros elevada, tá? 14 ao ano. Então, o pano de fundo era alto nível de insatisfação dos clientes, reclamações constantes, desalinhamento de informações e a própria insatisfação dos nossos profissionais, né, e das áreas de interface. Aí, agora, o que a gente começou a fazer lá em julho de 2017 para tentar resolver esse problema tão complexo e esse desafio tão grande que a gente tinha? Então, a primeira coisa foi o entendimento do problema, identificação dos principais pontos de dor. A gente fez um mapeamento do processo inteiro. E aqui o interessante é que a gente sabe que a logística é um dos pontos finais da cadeia interna, né? Ela ainda segue até o cliente, mas, enfim, na cadeia interna, ela acaba assumindo toda uma ineficiência do processo interno da organização. Então, a gente fez um mapeamento desde a área de planejamento, né, passando pelo que a gente chama do fluxo order to cash, que é o processo de colocação da ordem de venda até, de fato, a logística em si. E começamos a fazer o quê? O tradicional, né, que é a busca e implantação por soluções tradicionais. E aí a gente começou a fazer reuniões com várias empresas externas e começamos a nos deparar com soluções propostas de alto custo, muito complexas, cronogramas muito extensos, então eram cronogramas de um ano e meio, e era um tempo e um valor também de investimento muito elevado que a gente não tinha. E uma alta complexidade, né? E além de tudo, a gente já sabia, né, que tradicionalmente nessas soluções, que são soluções em geral meio one size fits all, né, você acaba tendo um investimento também muito grande de tempo em recursos para depois fazer o que eles chamam de change management, né, que é fazer uma gestão de mudança, para depois de um ano de desenvolvimento do projeto, você conseguir convencer as pessoas a usar aquele produto, sendo que muitas pessoas não estão convencidas disso. Então, a gente entendeu que para o nosso cenário, esse tipo de solução tradicional, one size fits all, não nos atendia. E aí a gente começou a se questionar, né? E aí vem um pouco desse questionamento de ferramentas 4.0, enfim, e mundo digital, né? Então, por que não pensar em outros modelos de solução? Será que essa solução tradicional era a única que existia? E o que a tecnologia ela poderia nos apoiar e nos ajudar? E aí nasceu a nossa jornada de transformação logística e o nosso programa de supply digital, que é um programa que existe até hoje na organização, e hoje ele já permeia não só a logística, mas também toda a parte de suprimentos, a parte de planejamento, enfim, a gente tem iniciativas disseminadas em todo o nosso supply. E aí, o que a gente fez? A gente começou a buscar startups consolidadas e que tivessem soluções comprovadas, porque, obviamente, a gente não podia ir para soluções ainda muito embrionárias, né? E a gente começou a dividir o problema em etapas, né? E para cada etapa a gente buscava, então, uma solução específica com sprints de implantação curto para cada etapa do problema. E a gente começou a fazer prototipações também. Então, começou a fazer pilotos com clientes e fornecedores. Lembrando que a gente não tinha o desafio somente dentro da empresa. A gente tinha o contato também com o próprio cliente, que precisava aderir uma série de ferramentas e de desenvolvimentos, e também os fornecedores representados pelas transportadoras, que trabalhavam para nós aqui nesse fluxo. Então, a gente acabou desenvolvendo um modelo de solução heterogênea, né? Então, foram várias mini soluções que contribuíram para o resultado que a gente chegou até hoje.
e soluções diferentes, heterogêneas, tá? Vocês vão ver, são soluções diversas. Com isso, a gente tentou atingir um menor risco, uma maior agilidade, ferramentas intuitivas e práticas, então, onde a gente não tivesse que gastar muito tempo e muito recurso com treinamento e com convencimento, né, das equipes para usar aquelas ferramentas, menor custo, obviamente, e um pessoal engajado e motivado à mudança. Então, foi um pouco do pano de fundo. Aqui, eu selecionei um mapa, então, de tudo que foi feito, tá? Nessa parte mais à esquerda, que tem um fundo branco, é tudo que a gente já fez, já está implementado e consolidado. E na parte que tem um pano de fundo um pouquinho mais azul ali, à direita, é o que está em implantação. Aqui, obviamente, como eu comentei, a gente tem soluções diversas, né? Então, a gente tem soluções que vão desde foco em processos, melhorias contínuas de processos, então, aplicação de ferramentas diversas para melhoria de processos, Lean, diversas aqui, Design Thinking, enfim, e também a parte de mudança de estrutura organizacional e também a aplicação de ferramentas 4.0. É claro que eu não vou ter tempo, infelizmente, aqui o tempo é curto para eu falar sobre tudo que foi feito, então eu elenquei aqui 4 ferramentas para a gente fazer um deep dive e a gente conseguir falar um pouquinho mais aprofundado dessas ferramentas em específico. Então, eu vou começar aqui falando do portal de agendamento, acho que é uma ferramenta amplamente usada aí no mercado. É uma ferramenta onde os nossos clientes FOB e as transportadoras, né, que fazem o serviço de entrega CIF para os nossos clientes, elas podem agendar o horário de carregamento dos veículos de acordo com uma grade de horários que a gente disponibiliza no sistema e respeitando, obviamente, a data que o cliente deseja receber o material. É óbvio que, para a gente chegar nesse portal de agendamento logístico, todo um trabalho anterior ele foi desenvolvido desde a parte, né, do link do S&OP, que é o Planejamento de Vendas e Produção, com o planejamento logístico, e o planejamento logístico com o horizonte aí, combinado ao do S&OP de 3 meses à frente, ele se desdobrou na programação logística, que é um horizonte muito mais curto, que a gente chama horizonte D-2. Então, é da data de carregamento 2 dias para trás. E todo um trabalho de contratação de fretes e de contratos, né, foi desenvolvido explorando muito as regiões que foram divididas, né, as nossas regiões de entrega em raios de atuação por quilômetro, e nós fomos identificando quais eram as transportadoras fortes por raio. E aí fomos fechando contratos com SLAs e tudo mais. Então, todo esse trabalho antecedeu para a gente chegar aqui no portal. Com isso, a gente conseguiu começar a fazer a preparação das cargas, a separação dos materiais, então todo o pré-picking, inclusive resolução de problemas que surgem em geral nestes momentos, em D-1. Então, um dia antes, a gente faz toda a separação, já coloca em áreas pré-determinadas, próximo à doca de carregamento, disponibilizadas no que a gente chama de disposição FIFO, né? Então, os primeiros a serem carregados à frente. Com isso, a gente saiu de nenhuma, tá? Ou baixíssima visibilidade nos carregamentos diários, com uma enorme quantidade de papel impresso que a gente imprimia pela manhã, que era o plano de trabalho dos nossos operadores, e que já com uma incerteza enorme, enfim, mas eram bolos de papéis, para uma visibilidade real, né, por hora, e vocês vão ver que ela é real time hoje. Então, eu vou mostrar mais à frente como isso avançou. E sem nenhum papel, né? Então, acho que esse é um avanço inicial bem legal. Depois eu vou mostrar aqui a parte de geoposicionamento. O geoposicionamento, ele acontece da seguinte forma. Um veículo, quando chega no nosso pátio externo e ele vai acusar presença do veículo, a gente tem uma ferramenta, que é uma ferramenta OCR, que é Optical Character Recognition, que faz a identificação da placa agendada desse veículo automaticamente. E informa diretamente para os operadores logísticos que estão dentro da planta, então no pátio interno, que o veículo está disponível para carregamento. Então, quando esse veículo é autorizado a entrar na planta, o motorista ele recebe um mapa de que doca ele vai carregar e qual o percurso dentro da planta que ele precisa seguir, porque a nossa planta é enorme, então é muito comum, né? Era muito comum a gente encontrar motoristas perdidos ao longo da planta. E ele também recebe um tag
que esse tag possibilita o seu rastreamento dentro da fábrica, dentro de um perímetro que a gente mapeia, né? Então, tem sensores e a gente vai mapeando. Com isso, a gente consegue fazer um estudo muito acurado de tempos e movimentos de cada atividade que esse veículo faz dentro da fábrica, desde somente o deslocamento até cada etapa do carregamento. Então, seja o carregamento em si, o enlonamento, toda a parte de pesagem e a parte de faturamento. Então, a gente passa a ter uma atualização real-time do posicionamento dos veículos versus o plano do dia, então você vai acompanhando, com uma tomada de decisão imediata e o mais bacana, descentralizada. Então, há um empoderamento, né, dos próprios operadores, caso ocorra um desvio do plano, e eles próprios desenvolveram uma cadeia de ajuda entre si, onde, por exemplo, se há um gargalo na atividade de enlonamento, eles já conseguem se falar, acessar o líder de célula do enlonamento para destravar aquele gargalo. Uma outra coisa que pode ser feita, né? Se eles verificaram, por exemplo, a pessoa responsável pela DOCA 1, que aquele veículo das 10 da manhã, por exemplo, não chegou, mas o das 11 já acusou presença, ele pode antecipar o carregamento das 11. Então, com isso, a gente consegue ganhar produtividade. Então, houve uma mudança muito grande no perfil dos profissionais, né? O que antes era um mero operador de empilhadeira, hoje, de fato, é um operador logístico com acesso à ferramenta digital e empoderamento na tomada de decisão. E uma coisa super bacana, que a gente conseguiu um mapeamento contínuo do nível de serviço das transportadoras, né? Porque antes ficava uma dúvida grande. Se a transportadora tinha atrasado e nós, CBA, tínhamos que cobrar, por exemplo, um pênalti dessa transportadora, ou se nós atrasamos e a gente tinha que pagar a estadia. Então, hoje isso não acontece mais e, obviamente, a gente conseguiu reduzir demais o custo com serviços extras, né? Por exemplo, a própria estadia. E conseguimos um aumento expressivo no giro de frotas e produtividade. Para a gente que é de supply, uma área operacional, a gente sabe o quão importante é produtividade. E uma outra coisa, eu diria bem bacana, é obter uma compilação de dados, né, que pode ser quinzenal, mensal, para que você observe aonde estão os pontos de gargalo do seu processo e você consiga trabalhar nisso com um plano de ação efetivo para resolver aquelas questões mais profundas. O que é ver e agir, a gente faz no dia a dia, que foi o que eu falei antes, na hora, imediato. Mas aqueles problemas mais estruturais, sejam eles operacionais ou até administrativos, a gente consegue, de uma forma mais estruturada, resolver. Seguindo aqui, eu vou falar um pouquinho do tracking de veículos, que foi uma ferramenta onde, na verdade, antes da gente ter isso, a gente tinha um desgaste e um tempo muito grande do time de vendas, customer service, em contato com o time de logística, muitas vezes para saber entrega de cliente ligando, está atrasado, se não está, vai chegar, enfim, cliente aguardando por uma entrada de um produto nosso na linha. Então, agora, a gente desenvolveu com esse aplicativo um andamento real-time dos pedidos. Então, aqui nesse iPhone, por exemplo, mais à direita, a gente mostra no momento da emissão, né, da nota fiscal na nossa planta, qual todo o percurso que aquele caminhão, aquele veículo, ele vai fazer até chegar na casa do cliente, quanto tempo, né, numa rota padrão, ele vai gastar e aonde ele está posicionado. Então, isso acho que ajudou muito numa transparência e visibilidade com o cliente com relação à entrega dos pedidos. E desonerou muito as áreas com uma coisa que não agregava muito valor, né? E o último aqui que eu vou falar é o adensamento de carga. A gente acabou de sair do forno, agora em novembro, um otimizador para adensamento de carga. Na BU de transformados, a gente tem uma complexidade muito grande, uma variabilidade muito grande dos materiais que são entregues para os clientes em termos de embalagens. Então, a gente contratou uma startup que é muito focada em otimização de planejamento inteligente de carga e, inclusive, distribuição de peso sobre eixos, né? Que é uma questão, inclusive, legal. E aí, o nosso principal objetivo aqui é reduzir o frete morto, né? Então, você dilui o custo do frete na tonelada carregada. E também reduzir o número de caminhões ociosos, então, a gente reduziu a necessidade de caminhões, gerando menos emissão de CO2, e consegue otimizar a entrega sem impactar os nossos clientes. Bom, e aí
como é que isso impactou os nossos resultados, né? Como é que a gente avançou e como estamos hoje diante daquele cenário lá de 2017 que eu coloquei para vocês os números. Aqui eu vou dar um foco bem específico na BU Primários, que eu acho que foi uma das que a gente mais conseguiu avançar, e na parte de transformados a gente ainda está trabalhando bastante para chegar nesse nível aqui. Então, lá atrás eu mostrei que a gente estava com uma acuracidade de inventário de 93%, né, considerada baixa. A gente vem fazendo incrementos gradativos semestrais nessa acuracidade, e a gente bateu agora, nesse semestre, né, deste ano, 100% de acuracidade. O OTIF, que eu falei que estava 65% medido no momento do faturamento, não era nem na casa do cliente, hoje a gente mede entregue no cliente e ele está com 98% de acuracidade, o que é um OTIF, eu diria, bastante bom. O nosso backlog médio, né, que eram as não entregas, em média, diárias, de 200, hoje eles estão em 22 toneladas. O tempo de permanência, que eu comentei lá atrás, que era a média de 5 horas, hoje ele está em 1,9, e o nosso objetivo é chegar a 1,5. Então, a jornada não acabou e o desafio não acabou, né? Então, a gente tem essa meta e eu tenho certeza absoluta que a gente vai chegar lá. A quantidade de sinistros, né, que eram 14, eles começaram a reduzir gradativamente. Hoje, até outubro, a gente estava com 0 sinistralidade. Infelizmente, agora em novembro, a gente teve 2 sinistros, mas ainda é uma sinistralidade baixa, né, perto do que a gente tinha anteriormente. E o número médio de transportadoras, que eu comentei lá atrás, que é um 15, né, 100% spot, a gente partiu para um modelo focado em contrato, e hoje a gente tem 6 com contrato. É claro que existem variações de mercado e demanda que muitas vezes nos exigem uma contratação de veículos spot, né? Então, é o momento agora, né? Pós-Covid, a gente começou a ter uma demanda maior por produtos de alumínio e a gente vem contratando algumas empresas spot, mas sempre com muito cuidado e muita clareza do que é importante você cumprir para ter esse atendimento spot com qualidade. Então, eu quis mostrar um pouco aqui essa evolução dos indicadores, né, e a parte numérica da evolução do trabalho, porque eu acho que demonstra a evolução nossa, né, nesse período. Eu acho que é muito importante, quando você se propõe a fazer um projeto, você de fato medir, né? Se você não mede, você não faz uma gestão adequada, né? E o resultado, obviamente, ele não vem só da implantação de ferramentas, né? Como eu falei, ele vem, inclusive, de revisões de processo e estrutura, mas ele vem das pessoas, né? Então, por trás de tudo isso que eu estou falando aqui, simplificando, tem uma equipe enorme de supply que fez um trabalho fantástico, uma equipe mega engajada, que participou e que fez isso tudo acontecer. Participou desse projeto também, não só a equipe de supply, mas a equipe de TI da CBA, que eu sou muito grata, as áreas usuárias, né, as próprias BUs que acreditaram, né, no nosso trabalho e nos ajudaram e abriram as portas, inclusive, nos protótipos com os clientes, né? Eu acho que esse projeto aqui, ele me traz 2 aprendizados que eu queria compartilhar com vocês, eu acho que eu ainda tenho aqui um tempinho para falar, que eu acho que é legal a gente dividir isso, né? Eu acho que o primeiro aprendizado aqui foi, nós executivos e executivas, em geral, a gente se cobra muito num primeiro momento, quando a gente se depara com um problema complexo, uma solução imediata, rápida, né, uma solução que você vai implementar uma coisa e você vai resolver todos os problemas da organização no que tange aquele ponto específico que é o seu foco, né? E eu acho que um aprendizado importante que esse projeto me trouxe foi que eu acho que a gente não precisa ter todas as respostas no primeiro dia, né? E eu acho que a gente precisa ter uma clareza muito grande, na verdade, do objetivo e da onde a gente quer chegar, né? Uma intenção clara de onde você quer chegar. E aí, depois disso, com muito foco e resiliência, né? Eu acho que as soluções e as respostas para aquele problema complexo, elas acabam se desenhando ao longo do dia, né? Ao longo da maturidade que você vai tendo ao analisar as oportunidades.
Na CBA, a gente tem um evento muito legal que se chama Papo de Café, onde diretores e gerentes gerais trabalham em conversas descontraídas, enfim, informais, com todos os níveis da organização. Então, eu tenho lá meu encontro com o time de supply, onde vão os operadores de empilhadeiros, supervisores, enfim, todos os níveis. E lá em 2017, era muito comum as pessoas me perguntarem, nossa, Roseli, nós estamos com esse problema grave, reclamação de transportadora, cliente, enfim, será que é possível resolver isso? E eu me lembro que, na época, o que eu falava muito era, olha, a gente tem um foco e um objetivo muito claro que nós vamos resolver essas questões. Isso vai levar um tempo, nós vamos ter que fazer um passo por vez e nós vamos ter que descobrir o caminho caminhando, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem um problema complexo, dificilmente a solução ela é única e ela é unânime, né? E se ela for, em geral, ela é a solução errada. Então, esse foi um aprendizado interessante para a minha vida. O outro, que eu acho que vale muito a pena falar, já que a gente está falando de mundo digital, eu acho que o principal aprendizado que a indústria 4.0 ela nos dá não é a aplicação das ferramentas, a aplicação ou a adoção da ferramenta em si, mas é como é que eu incorporo, né, um mindset digital na organização e nas pessoas que trabalham nessa organização. Como que eu provoco a experimentação e a inovação. Então, num mindset digital, numa empresa com DNA digital, as perguntas são diferentes, né? A forma como você vai encarar um problema complexo, ela é diferente. E isso passa por você acabar trabalhando muito o desenvolvimento de comportamentos humanos, né? Então, são, eu diria, 3 pilares, né? Como é que eu penso diferente, né? Então, como é que meu raciocínio lógico muda, né? O meu, eu digo, da organização, né? Como é que ele muda, como é que a tomada de decisão muda, como é que eu aceito mais a experimentação. O segundo, eu diria, é como é que eu ajo diferente. Então, a organização tem que passar a agir diferente, no sentido de o grupo tem que ter tem que ter uma equipe com inteligência emocional. Você tem que trabalhar com flexibilidade social, né? Flexibilidade social envolve você trabalhar com grupos multifuncionais e, em geral, com diversidade, né? É muito difícil você montar um grupo como esse, onde você vai encarar o problema sob perspectivas diferentes, em um grupo de iguais e querer que esse grupo de iguais venha com soluções diferentes. Eu acho que é muito desafiador. Então, quanto mais diverso for o grupo, melhor na contribuição desse mindset digital, né? E, por último, eu acho que você tem que ter um olhar para como é que eu reajo diferente, né? Porque problemas e dificuldades ao longo da implantação das soluções, eles vão acontecer. Então, como é que você tem resiliência, determinação, uma tomada de decisão que não seja avessa a riscos, né? Que consiga gerenciar riscos. E uma equipe autoconfiante. Então, um pouco aqui desse aprendizado que eu trago para vocês como é que a gente assume dentro desse cenário, esse mindset digital, né? Riscos cada vez mais planejados, né? E como é que você erra com baixo custo, né? Não dá para errar gastando fortunas. Então, é isso, basicamente foram esses 2 aprendizados que eu queria compartilhar com vocês e fechar aqui a minha apresentação. Vou colocar aqui o pano de fundo, os meus dados. Queria agradecer muito a Live University, a Embrasc, todos e todas aí que me ouviram nesse período.